Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, Pai de amor, graça e misericórdia, gostaríamos de agradecer por tanto que o Senhor tem feito por cada um de nós. Queremos te louvar pelo seu amor, pela sua benignidade, por o Senhor ter enviado o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos salvar do pecado, para nos libertar do mal, para vencer esse abismo que existia entre ti e a humanidade. Amado Pai, queremos louvar pela sua grandeza. O Senhor é Criador do céu e da terra. Tudo o que existe nesse mundo acontece graças a ti. Queremos ser gratos por tanto que o Senhor tem nos dado. Grato pelo envio do Espírito Santo, que é nosso guia de sabedoria, que nos ajuda a seguir o caminho da salvação, que nos coloca no caminho correto, que nos mostra o que é a vontade de Deus e como ela deve ser executada. Queremos também agradecer por toda a ajuda na nossa vida material, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, pelos nossos ambientes, por tudo o que nos existe no nosso cotidiano. Tudo o que acontece na nossa vida, sem exceção, é porque o Senhor permite. Amado Pai, sabemos que não estamos livres dos males desse mundo. Muitos dos seus filhos passam por diversas necessidades. Alguns vivem em situação de guerra, outros passam por tristezas profundas, outros vivem em lutos. Alguns dos seus filhos já partiram e estão no mundo do além. Alguns passam por dificuldades financeiras, psicológicas, vícios, desilusões familiares, diversas questões que não conseguimos entender, mas pedimos o seu olhar de compaixão por cada filho seu. Sabemos que Jesus Cristo está com a mão estendida para ajudar a todos os seus filhos, sem exceção. E permita-nos também que possamos ser fonte de testemunho para ajudar essas almas, para olhar pelo próximo, para ter compaixão, que possamos praticar o verdadeiro amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe por aqueles irmãos que também estão afastados da sua obra, que perderam conexão com a sua palavra. Permita-nos que o Senhor possa tocar-lhes o coração, que eles possam se sentir amados, que eles possam relembrar que o Deus quer a salvação de todos os seus filhos, sem exceção, e que também possamos ser fonte de bênção, para também mostrar todo o seu amor, o seu cuidado, a sua compaixão por todos. Permita-nos que durante este ofício divino de palavra, a sua palavra possa vir através do Espírito Santo e entrar no coração e na alma de cada filho seu, que nós possamos estar afastados dos pensamentos materiais e que ela também possa trazer crescimento e mudança, sempre no sentido de cada vez estarmos mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo e na busca pela vida eterna, pela salvação. Amém. Amém. O texto do ofício divino de hoje está em Mateus, capítulo 6, versículo 11, que diz: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Até aqui. Quem
Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos para este ofício divino, todos que estão aqui em todas as comunidades conectadas. Obrigada. Para o ofício divino de hoje, estamos no terceiro domingo e traz um trecho, da nossa oração, da oração que Jesus Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. E fala que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Podemos analisar de diversas formas. Se pensarmos no tamanho dessa frase, é uma frase curta. Mas temos um ofício divino maravilhoso, mostrando o quão profundo é este significado. Esse significado foi a oração que Jesus ensinou aos discípulos, que está aqui em Mateus, mostra como Jesus ensinou o Pai Nosso aos discípulos. Podemos pensar da forma humana e cotidiana. Nós comemos, tomamos água, almoçamos, nos alimentamos. E esse alimento é graças a Ele. Graças a Ele temos a oportunidade de nos alimentar de tudo o que precisamos no nosso cotidiano. Esse pão também podemos considerar como uma santa ceia, que também é o pão, é o alimento que Ele dá. A palavra também é o alimento que Ele dá para cada um de nós, para as nossas almas. Então, amados, nesse início, podemos já entender que recebemos o pão e o alimento, tanto de forma espiritual, como também de forma material. Ou seja, Ele dá o essencial para o que precisamos. E com isso nós conseguimos desenvolver esse ofício divino e aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Pão, quando fala de cada dia, fala do cotidiano, diariamente. E Deus não nos permite que falte nada a cada um de nós. Nada que não seja da vontade dEle. Mas muitas vezes nós não temos essa consciência, essa sabedoria, e nós queremos o que é da nossa vontade, nem sempre da vontade do Pai. Mas tudo que é essencial para a nossa vida, Ele nos dá. Ele é o Criador de tudo. Ele é todo-poderoso. O pão também é um pão nosso. Então iremos falar também, durante o ofício divino, que devemos compartilhar esse pão. Nós não queremos estar fartos em uma mesa, cheio de pães e fartos, e algumas pessoas ao lado com fome, sem se alimentar. Esse pão também deve ser compartilhado, dividido. E aqui, amados, fala do primeiro ponto do ofício, que queremos orar pelo que realmente precisamos, E o tema tem que confiamos que Deus cuida de nós diariamente, sem exceção. Não é no ofício divino no domingo que Deus cuida de nós, ou no ofício de quarta-feira. Ele cuida de nós diariamente. E por que devemos orar pelo que realmente precisamos? Vamos pensar novamente, o povo de Israel, no Antigo Testamento, recebia o maná. E teve uma hora, se nós relembrarmos, que o povo falou, eu não quero maná, eu quero outra coisa. Ou seja, mais uma vez o povo estava se preocupando com o que ele não tinha, mas deixando de ser grato por tudo o que eles precisavam. O maná foi o que alimentou todas aquelas pessoas no deserto.
Ele que permitiu que nenhum deles pudessem passar fome. E nós queremos ser gratos pelo que Deus nos dá. Ser gratos por tanto que Ele faz por cada um de nós. E também dividir. Né? Ser gratos, mas não por nós, mas também dividir. E voltando, né? Por que oramos? Porque realmente precisamos para viver. Podemos pensar que hoje é muito voltado para o material. Né? As pessoas vão buscando, claro, crescimento, isso não é um problema, mas a felicidade muitas vezes está ligada no crescimento material, no enriquecimento. E o quanto realmente precisamos para viver? O que nós estamos pedindo para o nosso amado Pai? Será que Ele já não está dando tudo o que nós precisamos? E nós que estamos buscando mais? Amados, a felicidade, na grande maioria das vezes, está nas coisas simples. Nós que não conseguimos parar e identificar, né? Quando temos dias de inverno, em alguns lugares estamos com céu azul, mas se nós não pararmos e olharmos para cima e vermos que o céu está azul, pode ser que seja somente mais um dia e nós não enxergamos, porque nós não paramos para identificar. Então, as nossas orações devem ser para que realmente o que nós precisamos. E também para o que o nosso próximo precisa. Nós queremos compartilhar. Então é um olhar para dentro, primeiro de reconhecimento. O quanto Deus tem me dado. Se eu paro e agradeço, eu começo a reconhecer e mudar a minha percepção. Porque se nós estamos envolvidos, como falou aqui, com muitas coisas materiais, ou as nossas preocupações, que falaremos daqui a pouquinho, pode ser que a nossa percepção seja desviada. Mas, amados, Deus sabe o que faz. Nós não sabemos. O caminho da salvação só ocorre através do Espírito Santo. É Ele que permite que nós recebamos a palavra, que nós mudamos a nossa percepção. E pode mudar de forma maravilhosa, né? Como podemos ver alguns exemplos na Bíblia. Mas que nós precisamos ser gratos e orar porque realmente precisamos. Que, em primeiro ponto, é sempre a salvação. Nada é maior do que a salvação da nossa alma, que a salvação do nosso próximo, mas também das nossas necessidades. Alguns dos filhos de Deus passam por necessidade, não têm todos os dons, né, como fala aqui nesse ofício divino. Nem todos os filhos de Deus têm todos os dons, e que possamos ajudar aqueles que não têm esses dons com os nossos dons, aqueles que passam necessidade, que possamos orar também por eles e exercer, né, orar e agir também em benefício do meu próximo. Amados, se nós fizermos exatamente como está dito aqui, grande certeza que irá ter uma mudança significativa na nossa vida. E às vezes externamente pode ser que nada mude, mas dentro de nós, dentro do nosso coração, nós conseguiremos entender o que é realmente ser um cristão, um filho de Deus. Porque primeiro nós estaremos valorizando tanto que Ele nos dá, e em segundo nós estaremos trabalhando pelo nosso próximo. E o que é secundário começa a ser secundário. O segundo ponto fala dos medos do futuro. Se você conversar hoje com diversas pessoas, vai ser um assunto, né, que vai sempre estar presente, né, a preocupação com o amanhã.
E essa preocupação pode surgir de diversas formas, e formas legítimas. Pode ser uma preocupação financeira, por alguma mudança que pode acontecer em nossas vidas. Pode ser uma preocupação com o filho, uma preocupação com o pai, com o familiar, com uma doença. Diversas questões podem nos afligir. A questão é que, se essa preocupação começa a tomar conta da nossa vida, ela começa a crescer muito, nós muitas vezes começamos até a deixar de vivenciar o dia, o hoje, e começamos a vivenciar o futuro. Qual o convite que o ofício divino traz para nós hoje? Que devemos confiar em Deus. Nós sabemos o que acontecerá no nosso futuro? Amados, nós não sabemos o que vai acontecer no nosso futuro. Nós podemos ter uma imaginação, uma experiência vivida, algo de coisas que tendem a acontecer, mas saber de fato o que vai acontecer no futuro, nós não sabemos. Mas sabemos que Deus dá o pão nosso de cada dia. Ele não vai deixar de dar o pão e o que é essencial para nós, seja de forma material ou também espiritual, que também pode ser uma preocupação no futuro espiritual. As preocupações são legítimas, e aqui não é que está falando que nós deixaremos de nos preocupar, né? Porque senão pode, né, no limite, até um senso de responsabilidade, não é isso. Mas a preocupação não pode tomar conta do nosso dia a dia. Porque se esse medo, né, nós não trabalhamos, ele vai crescendo dentro de nós, e nós vamos vivenciando esses medos. Mas precisamos ter a confiança em Deus. Ele irá fazer o melhor para nós. Através do Espírito Santo, os caminhos são mostrados para a salvação. Ele irá nos ajudar. Se nós confiamos em Deus, nós podemos ter discernimento também, para entender as coisas do futuro. Nós temos que superar o medo do futuro com a confiança em Deus. A confiança nele permite que possamos reavaliar as nossas preocupações. Como falamos, né? Podemos mudar o nosso discernimento em relação às questões. Tudo isso fala do pão nosso de cada dia. Então, se pegarmos primeiro a parte do dia, primeiro falou da vida cotidiana, que Ele está sempre nos acompanhando, que Ele não deixa que falta nada no nosso dia, que Ele olha por cada um de nós, que esse dia também nos traz aqui no segundo ponto, né, de não deixarmos que a nossa preocupação no futuro nos desviar do caminho de Deus, e que essa preocupação tome conta de nós, mesmo que ela seja legítima, que possamos confiar no nosso Pai. E também temos a parte do pão nosso. A oração fala, né, como a preparação, que é onde muda do tu para o nosso, que é onde nós estamos louvando a Deus para uma petição. E esse nosso mostra que a nossa petição não é exclusiva para nós mesmos. Quando falávamos que hoje vivemos num mundo que é muito pensado em riqueza, um grande problema disso é que as pessoas estão cada vez mais egoístas, porque elas estão olhando para as necessidades delas. Mas Jesus nos ensinou a pedir pelo pão nosso, ou seja, pedir para o que realmente precisamos, nada supérfluo. E o que sobrar, devemos dividir. E vai um pouquinho além disso. Fala da nossa corresponsabilidade de dar o pão
para aquele também que não tem o pão. Cada um de nós temos os nossos dons, mas também temos os nossos propósitos. Também temos que usar esses dons em benefício de Deus. Não como mérito, porque somos melhores que outras pessoas, mas pela graça de Deus. Mesmo o maná, que aquele povo, né, mesmo que recebemos trabalhando, nós recebemos graças a Deus. Porque se nós trabalhamos e recebemos é porque temos dons. E quem deu esses dons foi o Pai. O apóstolo gosta de aumentar um grau na febre, 1 grau na temperatura, já muda tudo na nossa vida. Então nós precisamos reconhecer a nossa dependência do Pai. Quando falávamos do futuro também, às vezes nós queremos ser senhores do futuro, traz essa palavra. E nós não somos senhores do futuro. Está aqui em Mateus 6, 31 fala isso. Nós não somos senhores do futuro. Nós não queremos falar o que eu preciso comer, o que eu tenho que beber. Isso não nos cabe, nada irá faltar. E Deus continua falando para nós, nada irá faltar para cada um de nós. Tudo o que precisamos nos é dado, mas nós queremos olhar também para o nosso próximo. E nós temos essa corresponsabilidade de dividir esse pão. Sabemos que alguns irmãos podem passar por necessidades distintas. O pão pode ser o pão mesmo. Alguns irmãos passam necessidade de até fome. Infelizmente, ainda hoje, por mais abundância que existe no mundo e tecnologia, eventualmente alguns irmãos ainda têm necessidade de comer. Mas essa necessidade pode ser emocional, pode ser um suporte, diversas. E cada um de nós tem os dons. Nós sabemos, tem pessoas que têm facilidade para ouvir, outras para orientar, outras para ajudar. Amados, mas nós queremos nos sentir corresponsáveis por isso. E também fala de viver em comunidade. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós estamos em comunidade. E queremos olhar uns pelos outros. E da mesma forma como falando no início, que Deus dá os dons, e dá o pão espiritual e também o material, também queremos ajudar de forma espiritual. Esse pão nosso, que é nosso, que não é o pão meu, também temos a corresponsabilidade de ajudar, de usar os nossos dons também na igreja, de servir uns aos outros. Como falamos no início, nós temos o pão, que é a palavra, que é os sacramentos. Mas queremos também ser fonte de testemunho, usar os nossos dons para que possamos também levar esse pão, para que mais pessoas possam ser alimentadas. Alguns dos filhos de Deus não passam fome material. Muitos são até abastados e sobra, mas morrem de fome espiritualmente. Não tem sequer nenhum alimento. E eles também precisam ter essa fome sanada. A palavra nos alimenta também cotidianamente, como falamos. E precisamos dela sempre, porque também queremos viver em comunhão diária com nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, Deus olha por nós todos os dias, mas nós não queremos olhar a Deus eventualmente, ou quando temos uma necessidade, ou quando passamos por uma dificuldade. Não, nós queremos também estar junto com Cristo todos os dias e a todo momento. Essa é a nossa vontade. Deve ser a nossa vontade, porque é o que precisamos e é o melhor para cada um de nós. Que nós possamos praticar isso na nossa comunidade, para que a nossa comunidade possa ser uma comunidade de amor,
uma comunidade que sabe dividir e que sabe ajudar o próximo, que é uma comunidade cristã. Amados, queremos lembrar, como temos o tema do ofício divino, que confiamos que Deus cuida de nós diariamente, sem exceção, todos os dias. E nós queremos reconhecer isso, ser gratos e valorizar o tanto que Ele tem nos dado. Que, em primeiro ponto, nós oramos por aquilo que realmente precisamos para viver. Que podemos separar o medo do futuro por meio da confiança em Deus. E que também temos corresponsabilidade pelas pessoas a quem falta o pão material, como também o espiritual. Amém. Amém. Está aqui entre nós também a pastora Beatriz. Gostaria de ouvir um pouco das suas palavras. Por favor, concordo. Obrigado. A palavra de hoje pode parecer muito comum para a gente. Sabemos que não conhecemos todos os textos bíblicos, mas quando começava a estudar para essa palavra, me soava muito familiar. A gente fala essa frase todo domingo, toda quarta-feira, toda vez que oramos o Pai Nosso, e às vezes passa um pouco desapercebido essa oração que Jesus nos ensinou. E nessa frase tão pequena, a gente tem tanto significado. O pastor Felipe trouxe bem a parte da confiança em Deus. Ele fala, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é porque a gente vai pedir só por hoje, não pensar no amanhã, mas exatamente é a confiança de que Deus nos cuida todos os dias. Quando a gente começa a pensar no nosso futuro, a pensar nos nossos próximos passos, muitas vezes a gente esquece que os nossos planos não são aqueles que serão realizados, e sim o plano de Deus. E muitas vezes a gente se frustra. A gente planeja toda uma vida pessoal, planeja uma carreira, e vem Deus e faz o que é a vontade dele. E muitas vezes a vontade dele pode ser a mesma que a nossa, nunca dizemos que não. Mas a vontade dele às vezes nos pega de surpresa. E ficamos decepcionados, porque algo que nós planejamos não foi o que aconteceu. Mas o plano de Deus, o plano de salvação, o plano de Deus para a nossa vida, é o maior que podemos ter. Então essa confiança que a palavra fala, não é confiar e pedir só para hoje, mas pedir para hoje, pois sabemos que Deus nos dará o dia seguinte. Deus cuida de nós todos os dias, essa é a mensagem. E a gente acredita nisso. Então que essa confiança
nos dê a sabedoria, nos dê a fé necessária, nos dê o amor, a preparação. E se confiarmos em Deus, sabemos que Ele dará o pão de cada dia. O pastor Felipe também trouxe bastante sobre o nosso pão cotidiano, que é nosso alimento do dia a dia. É o que nós temos para comer, para nos alimentar. Mas tem uma palavra da Bíblia que conecta muito com o nosso texto hoje, que foi quando Jesus disse que Ele é o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Esse pão não era um pão que nós conhecemos, não é um alimento, mas Ele é o nosso alimento espiritual. Então, quando fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é só o alimento que temos na nossa mesa, mas o alimento espiritual. Jesus nos alimentando, nós nos alimentando pela palavra, pelos seus sacramentos, para fazer o bem ao nosso próximo, que nos leva ao pão nosso. Nós poderíamos muito bem pedir para nós, pensarmos na nossa vida: se eu me fortificar, vou conseguir ajudar o próximo, se eu tiver um alimento, eu posso doar para o próximo. Mas Jesus mostra que não é apenas isso que queremos. Nós queremos compartilhar, viver em comunhão. E essa é a palavra que mais nos toca. Hoje pensamos muito no nosso futuro, queremos ser bem-sucedidos, queremos ter o melhor, e muitas vezes acabamos passando por cima de outras pessoas, ou não se preocupando com o que as outras pessoas irão sentir se você fizer alguma coisa, ou o que vai acontecer com essa pessoa se você agir dessa maneira. Muitas pessoas, elas agem pelo bem próprio, pensando até: se eu for bem-sucedido, eu posso ajudar o próximo, igual falamos agora. Mas Jesus traz: não tem salvação sozinho. Nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Nós não somos nossa própria salvação. Precisamos de Jesus para nos salvar. E precisamos do nosso próximo. A gente sempre correlaciona a nossa salvação com a festa no céu, quando falamos com as crianças nas escolinhas. E o que é uma festa, se não uma comemoração com aqueles que mais amamos? Para termos momentos felizes, para termos momentos que nos vão encher de alegria, não queremos estar lá sozinho. Nós queremos que o nosso irmão, a nossa irmã, aqueles que conhecemos, que eles estejam lá também conosco. Então, essa frase, mesmo que pequena, nos traz esses 3 pontos muito importantes. A confiança em Deus, que irá nos cuidar de todos os dias. A fé de que nós teremos o nosso pão, não só o pão material, mas o pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo sempre presente em nossa vida. E a comunhão, que juntos com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, poderemos viver as bodas do Cordeiro e poderemos viver felizes ao lado do nosso Pai. Que possamos, quando fizermos agora a oração do Pai Nosso, não ser apenas mais uma frase que falamos. Que possamos sentir, desejar realmente a Deus, que Ele dê o nosso pão, que Ele dê a nossa palavra, e que possamos juntos, em comunhão, alcançarmos a vida eterna. Esse é o nosso maior desejo. Amém. Amém. Bom, amados, agora chegamos a um momento que nós queremos nos arrepender de tudo aquilo que fizemos que não é a vontade do nosso Pai. Queremos refletir um pouco sobre nossas ações e que elas possam estar mais próximas do que aprendemos no ofício divino. Como ouvimos, Ele dá tudo o que necessitamos para a nossa salvação. E queremos reconhecer primeiramente e em seguida valorizar, de forma prática, agindo segundo a vontade. Que possamos arrepender, sabemos que somos falhos, mas que Deus ama o pecador e não o pecado. E Ele quer que cada filho seu possa se redimir. Vamos orar um hino vamos cantar um hino de arrependimento? Não.
Vamos todos nos levantar, orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, agora chegamos a esta hora final de mais um ofício divino seu. Pai, queremos ser grato por tanto que o Senhor tem nos dado, grato pela sua palavra, que alimenta o nosso coração e através do Espírito Santo pode nos transformar para cada vez sermos mais próximos e semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer pelo alimento espiritual através dos sacramentos. Queremos agradecer também pelo alimento material, pelo que o Senhor tem nos dado no dia a dia. Queremos agradecer pelos nossos dons e que possamos usar eles para o nosso bem, mas também para o bem do nosso próximo. Sabemos que muito em breve iremos retornar para os nossos lares. Sabemos que durante a semana voltaremos às nossas atividades cotidianas. Mas não queremos voltar da mesma forma que entramos nesse ofício divino. Como aprendemos, da mesma forma que sabemos que Deus está com cada um de nós todos os dias, nós também queremos estar com Jesus Cristo a todo momento. Queremos valorizar a sua palavra, queremos viver conforme os seus ensinamentos, apesar de todas as dificuldades e apesar do mundo muitas vezes levar a um caminho contrário. Mas a nossa meta de fé maior é o caminho de salvação, é a salvação eterna, nossa e de nossos próximos. E não um bem que seja material, passageiro. Esta não é a maior meta de fé de um filho de Deus, a meta de vida de um filho de Deus. Pai, permita-nos que durante as nossas atividades cotidianas tudo possa correr conforme a sua santa vontade. Nos afasta do mal, das dificuldades, das tristezas, das angústias, mas que se tivermos que passar por essas situações, que passemos sabendo que o Senhor está sempre ao nosso lado, que o Senhor está sempre nos protegendo e que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E nós não sabemos, que possamos ser obedientes e que possamos ser gratos por tanto que o Senhor tem nos dado. Pedimos que olhe pela nossa Igreja Nova Apostólica, pelo nosso apóstolo maior, que é o guia da nossa igreja, que ele possa nos levar no caminho da salvação, por todos os apóstolos distritos, apóstolos e servos em cada comunidade. Que a comunidade possa seguir unida, olhando uns pelos outros. Que esses dons possam aflorar e que também possamos nos sentir corresponsáveis, que também possamos usar os nossos dons para benefício de nossa comunidade, ajudando em nossa comunidade, vivenciando com alegria essa felicidade que é trabalhar na sua obra. Olhe por aqueles seus filhos novamente que sofrem, que passam por guerra, que passam por dificuldades. Pai, permita que possamos ser fonte de testemunho para que a sua palavra possa ser difundida, que possamos usar os seus dons também para levar o Evangelho de Cristo. Tudo isso e mais que eu não consigo colocar em palavras, eu te peço em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Amém. Muito obrigado, um abençoado domingo a todos. Até sempre.